Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui ainda de quarentena e a gente, pelo jeito, vai ficar de quarentena ainda vários dias. Então, como a gente sabe que a gente não pode parar, o último vídeo que eu gravei foi sobre o sistema capitalista e eu falei um pouquinho das características principais do sistema capitalista. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sistema socialista, falando um pouquinho de modo socialista de produção. Bom, como todo mundo sabe, o socialismo ele é um sistema político, social e ele também é um sistema econômico. Ele foi difundido de uma forma um pouco mais efetiva no mundo com a União Soviética, que juntaram-se vários países e formaram um sistema socialista, inclusive meio que um país único. Não é um país único exatamente, mas um modo único de se usar o governo, de se produzir. E o sistema socialista, ele tem algumas características principais. A gente já falou de socialismo um pouquinho com Karl Marx, logo na apresentação, e de capitalismo também. E agora a gente vai falar só sobre características de sistema socialista. O sistema socialista tem como base de visão o que a gente chama de estatização. O que é a estatização? É que todas as propriedades e as empresas, em vez de elas serem de um dono, são do Estado. São propriedades do Estado, ou seja, o que a gente chama de empresa estatal, ou seja, empresa de um país, empresa própria. Essa estatização leva em consideração também o fim da propriedade privada. O que isso significa? Que a gente não vai ter, por exemplo, uma coisa que seja especificamente de um dono. Meio que tudo é de todos, todo mundo teoricamente teria que ter o seu pedaço de terra, receberia um valor X, e todo mundo dentro desse sistema receberia mais ou menos a mesma coisa, para que todo o sistema pudesse funcionar e visando a ideia de que todo mundo é importante para o funcionamento social. Então, nesse sistema não existiria, por exemplo, um médico que ganharia 50 mil e um garçom que ganharia menos de R$1.000 por mês. Essa era a ideia proposta para sistemas socialistas e sistemas comunistas. Lógico que nem sempre isso dá muito certo, porque às vezes a gente tem governos corruptos, mas a teoria prega essa visão. A gente falou um pouquinho de estatização, que a gente chama de o Estado ser dono de tudo, e a gente vai falar que também o sistema socialista, a segunda característica, é uma economia planificada. O governo ele segue um plano econômico para que nada saia fora daquela visão ali do sistema. Então ele já tem meio que calculado tudo e como vai ser dividido. Dentro desse sistema, como eu já falei sobre a divisão, todo mundo teria um emprego. Independente de qual emprego, todo mundo teria direito a um emprego e a receber um salário. Sendo que nessa visão, ninguém morreria de fome, teoricamente, porque todo mundo pelo menos receberia o mínimo para poder sobreviver. Então todo mundo estaria empregado dentro desse sistema e todo mundo colabora para que a sociedade consiga se desenvolver. Isso também a gente chama de relação social. A gente tem como característica a relação social de uma forma muito presente em visão teórica do socialismo. E o que é essa relação social? É um sistema sem classes. Ele vai pregar o fim de qualquer classe econômica, assim. Vai existir uma classe única. Ele pede para que exista uma classe única. Então a gente não vai ter nem grandes ricos multimilionários, nem pessoas miseráveis passando fome e vulnerabilidade social. O que significa que todo mundo teoricamente teria que ter condições mínimas, direitos mínimos de sobrevivência, ou seja, direito a se alimentar, direito a ter acessos diversos, de acordo com o que fosse proposto para o país inteiro. Então,
Se um não tem internet, ninguém tem internet. Se todos têm internet, todo mundo teoricamente teria que ter internet. Essa visão também de que não existiria o grande milionário e o pobre, a gente vai ter uma educação totalmente pública e normalmente com uma qualidade bem avançada, e também teoricamente teria a vantagem de eu quero estudar isso. Você vai estudar isso, mas você não vai ganhar muito por essa profissão que você vai desenvolver. Porém, na teoria, você vai conseguir sobreviver e vai receber o suficiente, vai ter uma vida pelo menos digna, com acesso à alimentação, à educação, à saúde, né? O que teoricamente você não vai ter são os luxos e o boom do consumismo como o capitalismo propõe. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar novamente a lousa em anexo, vou pedir para vocês copiarem a lousa. E depois eu vou mandar umas perguntinhas, né, anexadas também, para vocês responderem sobre os dois sistemas.